Olá, pessoal. Bem-vindo ao Dunk Entrevista, onde finanças encontram a estratégia e o risco vira oportunidade. Hoje teremos aqui uma conversa que vai além dos números, sobre liderança, superação e o poder do marketing, com um dos maiores pensadores do Brasil. Prepare-se para mergulhar fundo com José Luiz Tejon. Tejon, que é escritor, professor, palestrante, uma das vozes mais influentes quando o assunto é liderança, marketing e agronegócio. É conhecido por transformar desafios em combustível para grandes ideias. E hoje vamos conectar a sua visão com o universo de gestão de riscos, hedge, estratégia financeira. Seja muito bem-vindo, Tejon. Prazer ter você aqui conosco. Prazer meu, Berenice. Muito feliz em estar com vocês. E você falou aí dos números, né? Então é bom começar com uma frase do Albert Einstein, que dizia: existem números que são contados, mas não contam. Números que são contados e contam. E tem muitos números que não são contados e contam às vezes mais daqueles que são contados. Então, essa arte do mundo da finança exige muita sensibilidade, porque geralmente o invisível antecede o lado negativo. E quero usar aqui uma frase do meu querido amigo Antônio da Luz, da Farsul. Ele diz: agricultor não quebra na baixa, quebra na alta. É quando talvez não enxergue o lado invisível dos números. Então, que maravilha aí o trabalho de vocês, voltados a essa consciência, né? Que os números revelam muito daquilo que estava invisível e, de repente, lá naquele balanço fatídico, fica visível. Mas eles já apareciam antes. Fantástico. Uma reflexão muito profunda e extremamente conectada a muito do que vemos aqui. Inclusive, gente, estou aqui junto com o Matheus Zimmermann, né, que tem, junto comigo, conduzido várias consultorias, onde realmente nós sentimos na pele, João, essa situação que é, por exemplo, ao terminarmos de fazer um mapa de exposição, né, e calcularmos ali as medidas de risco, trazer um número que torna, digamos, visível, né, e mensurado algo que, enfim, já estava ali, mas que talvez o produtor não tivesse essa clareza, essa consciência, e ao tê-la, daí sim pode tomar, então, as suas ações. Mas, gente, então, aproveitando aqui, né, essa presença tão importante e, enfim, que tem ajudado a construir a história da gestão, né, e da liderança. Eu agora queria aqui deixar algumas perguntas para a gente pensar e trocar e conversar a respeito. E a primeira que eu queria te fazer é a seguinte: como a liderança pode influenciar diretamente na gestão de riscos dentro de uma empresa? Bom, a liderança é tudo. Ela tem esse dever. E aqui vai experiências vividas, né? Um líder com quem eu trabalhei, Sunji Nishimura, fundador da Máquinas Agrícolas Jato, lá em Pompeia, uma empresa que está aí ao longo de toda a sua vida, espetacular sob o ponto de vista científico-tecnológico, mas espetacular sobre a qualidade da gestão, da finança da empresa. E o Nishimura tinha uma máxima, que era: quando tudo vai bem, se prepara para ir mal. E o que é se preparar para ir mal? Eu perguntava dele. Quando tudo vai bem, você tem que ter um investimento em inovação e segurança de caixa. Inovação e caixa. Quando tudo vai mal, você tem a inovação, você tem caixa e você cresce em cima dos concorrentes. Então, uma filosofia de um imigrante japonês muito simples, que é como sempre foi conduzida aquela empresa onde eu tive praticamente lá o meu primeiro emprego, com quem eu convivi até quase meus 29, 30 anos. Lições extraordinariamente de bom senso, de longo prazo,
de alguém que visualiza ter uma atividade, um negócio de longo prazo e não de curto. Então, quando temos essa mentalidade no alto comando da companhia, nós passamos a ter efetivamente uma gestão financeira consciente, de consciência, que é tudo vai bem, se prepara para ir mal. E no campo do agro, a saca da soja vai a R$ 190, se prepara que ela vai para 100. Saco do milho vai para R$ 90, se prepara que ele vai para 30. Quando está lá embaixo, vai subir. Então, os ciclos são inexoráveis a esse mundo do agronegócio. Então, essa visão aí é o conselho que eu deixo muito óbvio. Quando vai bem, prepara para ir mal. Quando vai mal, você é preparado, você vai bem. Então, obrigatoriamente é uma visão de gestão de uma organização numa visão de longo prazo e não de curto. Perfeito. Sim, excelente. Bem, ainda nessa linha, então, se a gente pudesse agora pontuar quais são as características dessa liderança ativa, estratégica, que realmente são fundamentais quando a gente fala em momentos de crise, momentos de instabilidade financeira, né? A gente viu agora, ao longo do ano de 2024, momentos em que empresas do agro realmente passaram por importantes dificuldades financeiras, momento, inclusive, de inversão de ciclos, né, de preços que vinham muito altos, começaram a cair, e câmbio sempre muito volátil, também influenciando a formação dos resultados e dos custos. Então, o que é essencial para essa liderança realmente conduzir o seu negócio e se prevenir desses momentos adversos? Bom, bons líderes colocam a empresa em primeiro lugar, não o seu ego. Está explicado. Se você coloca a empresa em primeiro lugar, você fica a serviço da empresa e não coloca a empresa a seu serviço. E muito cuidado ao seu ego. Querer dizer para o mundo que você é o cara mais brilhante, que mais ganhou dinheiro no ano. Você fica colocando a empresa a serviço de interesses que muitas vezes estão associados a ego, tá certo? Então, a empresa em primeiro lugar, ela é o ser a ser cuidado, tratado, significa um olhar extremamente profundo de avanços científicos e tecnológicos que ela não pode deixar de ter, significa um engajamento das pessoas a serviço da companhia, da empresa, e objetivos e metas com relação a números que sejam, sim, ousados, agressivos, provocativos, porém com fundamentos e com planos B e C. Porque quando olhamos, inclusive, para uma atividade como a do agronegócio, e principalmente para o agricultor, ele não tem domínio de nada do que acontece fora da porteira da fazenda. Não domina nada, não domina preço, não domina política, não domina nada. Agora, ele já tem hoje a seu serviço atividades como vocês representam. Eu posso fazer vendas a futuro, eu posso fazer hedge, eu posso tomar algumas seguranças para diminuir o efeito do imprevisível. Porque a atividade das commodities, ela é extraordinariamente imprevisível. Quem é que imaginava que, de repente, você teria, da noite para o dia, um tarifaço em cima do Brasil? Ninguém imaginava. Tudo bem, a gente vai se virar, dar jeito, mas quem é que podia imaginar que isso iria acontecer? Economista nenhum consegue fazer previsões desse tipo. Aliás, o Nobel de Economia, Daniel Kahneman, Nobel de Economia em 2012, ele falou: a economia é imprevisível. Economia não é ciência exata. Economia está cheia de sorte, de azar, enfim. Então, neste sentido, numa atividade volátil, de risco, eu diria, o agricultor, na minha opinião, jamais deveria ficar trabalhando uma commodity só.
Hoje ele tem à disposição dele fazer integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, ele tem condição de olhar um certo nível de diversificação para diminuir o seu risco dentro da porteira da fazenda. Por outro lado, para fora da porteira da fazenda, relações que ele tem que passar a estabelecer de maior vínculo contratual com seus clientes, que também faz muito pouco isso, e tem que ter obrigatoriamente um olhar sobre a área da segurança financeira, que, no mínimo, eu vou colocar 80% do meu negócio com aversão a risco. Eu quero fazer uma brincadeirinha de cassino, tá bom, pega 10% e brinca. Mas eu diria que 90% é aversão a risco, fundamento da atividade do agro. E quando pegamos as cooperativas, pega um líder de uma cooperativa, missão número 1 dele é aversão total a risco. Portanto, exige muito, eu diria, de consciência e de equilíbrio mental, imaginando que você tem que estar, você está numa atividade que não é uma atividade de jogo rápido, não é uma atividade de entra e sai, não é uma atividade que você possa brincar de alto risco, porque se não der certo, você cai fora. Não tem jeito. A atividade agrícola e pecuária exige necessariamente visão de longo prazo. Então, está na hora do pessoal ficar muito mais ligado naquilo que vocês dois aí, nessa atividade de vocês, representam, que é o bom senso de jamais entregar este ramo do agro a ego e risco. Ele não conversa bem com quem gosta dessas duas coisas. Excelente. E agora eu queria fazer uma conexão com um tipo de risco que a gente vê acontecer demais, que é o risco reputacional. Inclusive, do ponto de vista, por exemplo, da modelagem financeira desse risco, é extremamente desafiador, né? Porque, enfim, o quanto a minha empresa pode perder valor em função de uma questão que afete a minha reputação. E aí, vou trazer, por exemplo, uma situação que está acontecendo agora, né? No dia de hoje, 28/8/2025, nós tivemos o jornal hoje na TV Globo que trouxe uma notícia dizendo que existe algumas companhias, né, que são produtoras de açúcar e álcool que, de alguma maneira, em uma conexão ainda que distante, possam estar ligadas ao PCC e toda uma questão ligadas a postos de combustíveis, enfim. É uma situação que, de repente, alguém olha para isso e fala, puxa, mas então eu deveria começar a cortar o crédito, né? Por exemplo, alguém da área de crédito poderia, no primeiro momento, pensar, eu deveria cortar o crédito desse segmento, porque, enfim, eu não sei como é que ele está ou não envolvido. E aí, às vezes, você tem notícias e situações que, no primeiro momento, mancham um setor inteiro, né? Comprometem a reputação. E aí a pergunta seria a gente pensar juntos o seguinte: teria alguma forma, alguma ferramenta de marketing ou alguma estratégia que a gente pudesse ter como parte de um processo continuado de gestão de risco para mitigação de riscos reputacionais como um todo? A reputação é a grande moeda de credibilidade no mundo do comércio. A reputação, por mais que você possa fazer contratos com advogados, a palavra combinada, a palavra dada, significa reputação. E no mundo do agronegócio, a confiança e o relacionamento pessoal são fundamentais. Então, com relação à reputação, é um patrimônio sagrado, tá certo? Agora, nós precisamos ter muito cuidado hoje em dia, porque existe uma onda muito gigantesca de má informação, de desinformação, de fake news. Então, tudo que aparece aqui nesse celular, muito cuidado.
verifica a fonte de onde veio e, sim, idealmente, observa se algum órgão sério de jornalismo está dando essa matéria. E se está dando essa matéria, como está trabalhando o conteúdo dessa matéria. Porque tem um monte de coisas que surgem aqui e que você não vê ela sendo replicada em canto algum. Por quê? Porque é falso, porque não é comprovado. Então, muita atenção hoje na administração de como você decide em função desse universo das mídias sociais. Todo mundo que tem um negócio desse aqui vira uma central de informações planetárias. Então, isso é um problema grave. Com relação à reputação, você precisa ter algumas coisas como fundamentos da tua empresa. Eu não vou fazer negócio com criminosos. Eu não vou fazer negócio com ilegais. Está proibido fazer negócio com qualquer ação que signifique suborno. Então, se você tiver na sua companhia essas máximas, você, mesmo que tentado numa circunstância, por que eu não resolve isso? Não, não é você, eu arrumo alguém que faz. Ou seja, se você tiver como fundamento a ética, sabendo que a médio e longo prazo o que dá errado é porque você fez algo errado e vai acontecer lá na frente. Então, fundamento número um, eu não vou fazer nada errado. Eu vou atuar dentro da lei, sempre. Eu sou absolutamente legal. Acabou. Esse fundamento te protege e faz até com que você, na tua empresa, pessoas não virão a você pedir suborno. Pessoas não virão a você pedir negócios errados, porque sabe que naquele lugar ali não tem ambiente para isso. Você tem que tomar cuidado. No caso de uma empresa grande, você tem que ter sistemas de investigação com relação ao seu corpo executivo, porque não é a primeira nem a última história, de uma empresa absolutamente correta, com uma holding correta, com presidente do conselho, etc. De repente descobre lá uma falcatrua numa quadrilha, e uma quadrilha dentro de uma organização unida, auditor não pega, conselho não pega, vai aparecer um dia a explosão. Então, você precisa ter sistemas que são fundamentais na gestão desses riscos. E eu diria que o que eu ouvi de um grande líder que passou por uma situação, não vou dizer o nome da corporação, em função aqui do resguardo, mas uma grande corporação. Esse homem, 25 anos, presidente dessa companhia, ele vai para uma posição de presidente do grupo inteiro, e numa empresa do grupo se estabeleceu lá uma quadrilha muito competente, muito sedutora, mostrando números maravilhosos, porém ali estava sendo realizado um procedimento ilegal, resultando em bônus maravilhosos para a quadrilha, tá certo? E esse homem só foi descobrir isso quando a ruptura aconteceu. E eu perguntei para ele, o que você faria de diferente? Ele me disse, eu investigaria muito mais a trajetória de vida daquelas pessoas. Não é o sucesso que elas tiveram aqui ou ali. Eu faria uma investigação mais séria para trazer um dirigente aqui para a empresa. E outra coisa genial que ele falou, eu parei de andar na empresa. Eu fiquei numa posição tão grande que eu não andava mais nos departamentos. Eu não tinha mais tempo para conversar com o pessoal, com o porteiro, com a faxineira,
Eu parei de andar na empresa. E ele me disse: quando a gente para de andar, a gente para de escutar aquilo que não aparece no número. Então, muito importante com relação à reputação. Agora, uma outra coisa também muito útil, se comunique das coisas positivas. Não fique também, você tem uma série de atividades corretas, extraordinárias, lançamento de um produto, uma inovação, fale disso. Se comunique com ética, com empatia, porque também a forma de nós nos livrarmos, às vezes, de detratores é porque temos uma ação muito positiva de comunicação. E o detrator, que pode ser por um interesse qualquer outro, que não seja nem. Às vezes tem algum detrator que não gosta de uma atividade, aí ataca você, que é um empresário bem-sucedido naquela atividade, que ele não gosta por algum outro motivo ideológico, e ataca você, tá certo? Então você tem que ter uma proteção de comunicação. Isto é também um bom senso com relação ao risco. Então, novamente, a gente volta para um raciocínio de sabedoria. Agora, quer fazer negócio ilícito? Eu diria, contrate um grande cara, muito safado, porque para fazer negócio ilícito, a gente que não foi treinado para isso vai fazer besteira. Agora, muito cuidado com esse cara safado, porque cedo ou tarde ele vai fazer negócio ilícito com você também. Então, eu diria que a honestidade é a coisa mais espetacular, né? E, novamente, falando aqui de um outro homem com quem eu convivi, fundador da Grosseries, Antônio Secundino de São José, esse homem dizia: se negociarmos honestamente com as pessoas, elas jamais nos abandonarão. Então, o velho Nishimura morreu com 100 anos de idade. Última palavra do velho foi: filhos, por que tudo deu certo? Por quê? Sabe por quê? Porque ele só fez o que é certo. Então, quando a gente faz errado. Agora, acidentes acontecem, problemas ocorrem, e eu conheço pessoas que foram para uma recuperação judicial, porque realmente foram pegos e surpreendidos num drama, e a partir de uma recuperação judicial correta, muito bem feita, eu ouço essas pessoas dizerem: ainda bem que aquilo aconteceu, eu rejuvenesci a minha empresa e fiz a sucessão que eu não teria feito. Foi legal ter acontecido aquilo, mas eu enfrentei aquilo também de uma maneira limpa e íntegra, né? Perfeito. E aí, é a história da superação, né? Que você também sabe muito bem, é um dos temas, inclusive, muito bacanas que você traz. E eu só queria aproveitar para comentar esse ponto relacionado à reputação, né? E aqui você exemplificou muito, mas ao longo dos seus exemplos, eu me lembrei de uma comparação que eu faço bastante, que é a experiência que a gente tem, por exemplo, dentro de bancos, em comparação à vivência que a gente tem em empresas não financeiras. Por quê? Para bancos, nós temos uma regulação sobre gestão de risco que é extremamente dura. Né? Então, por exemplo, bancos têm áreas de compliance e áreas de conheça seu cliente, né, que fazem esse escrutínio do cliente com quem eles vão fazer negócio, de quem eles vão abrir uma conta, fechar um câmbio, fazer uma operação financeira. E aí, se tiver qualquer situação ilícita ou antiética, é muito possível, bastante provável que ela seja encontrada nesse levantamento. E o que a gente percebe muitas vezes indo para empresas não financeiras, mesmo de grande porte, é que as áreas que fazem esse relacionamento com clientes e às vezes também com fornecedores, elas, quando muito, têm uma análise básica de crédito, mas normalmente não fazem uma análise relacionada a esses fundamentos mais reputacionais. E aí você começa a criar esses espaços, né, para de repente ser pego de surpresa por algo que você não olhou. Então, acho que uma das missões desse processo, né, e fica muito claro para mim na tua fala, a importância da gente agir de forma
proativa, de forma preventiva, né, e reforçando esse nosso entendimento, esse nosso conhecimento sobre essa cadeia cliente-fornecedor com quem a gente vai se relacionar. É Sim. fantástico. Sendo agora um bom diretor financeiro, competente, ele tem os números da sua contabilidade, mas ele tem que saber atuar com os números da imagem daquela companhia, o valor percebido daquela marca, o valor percebido daquela organização, porque o valor percebido na reputação sempre deve ser e será superior ao valor do balanço. Então, o bom diretor financeiro, ele é um cara que compreende muito bem o seu sentido de gestão financeira saudável da companhia, mas ele também vai ficar preocupado se a percepção daquela companhia que ele é o gestor financeiro for inferior aos números. A percepção da minha companhia como gestor financeiro tem que ser superior aos meus números. Claro, porque eu estou trabalhando com algo mental, psicológico, de valor percebido, estimativo. Então, eu, como diretor financeiro, na gestão das finanças, vendo os números, eu poderia até recomendar ao CEO, ao diretor de marketing, amigos, eu acho que estamos investindo pouco em propaganda. Nós temos que elevar a percepção do nosso nome, até porque, cedo ou tarde, eu posso precisar do mercado de capitais, eu posso lançar ações, etc. Eu posso precisar de outras alternativas. E eu sinto que nossa marca não tem percepção nenhuma. Então, um bom diretor financeiro, ele é muito importante numa companhia. Eu te diria que, nas minhas experiências de vida, as melhores ações que eu fiz na minha vida, como dirigente de empresa, foi tendo do meu lado um grande diretor financeiro. Porque ele sempre foi um grande estimulador daqueles investimentos que traziam esse lado intangível do balanço. Mas, através do lado intangível do balanço, numa empresa bem administrada, você cresce, ela prospera, tá certo? Ela fica maior. Então, a área de finanças e a área de marketing são dois aliados importantíssimos. Perfeito. Bem, o Matheus tem também aqui umas perguntas para te fazer, e eu vou te fazer só mais uma antes de passar a palavra para o Matheus, que é agora relacionando com um tema que a gente também cada vez mais se preocupa, que é a questão da sustentabilidade, né? E aí a pergunta, que agora focando no contexto do agro, é o seguinte: o agronegócio brasileiro sofre com uma fama de vilão quando falamos de sustentabilidade e de prevenção ambiental. Como podemos mudar essa imagem, que muitas vezes é preconceituosa mesmo, dentro do nosso país e também para o restante do mundo? Bom, primeiro, não generalize nunca. Não é verdade que a sociedade diz que o agro é vilão. Não é verdade que o mundo lá fora diz que o agro é vilão. Alguém diz, mas é a maioria? Não é. Então, primeira coisa nesse mundo da gestão da percepção é muito cuidado com generalizações. Todo mundo, peraí, todo mundo como? Olha, ninguém gosta de mim, peraí, ninguém como. Então, não é verdade. Ao contrário, as pesquisas que a gente tem aqui no Brasil, junto à sociedade urbana, revelam que 70, 75% têm admiração pelo agro, sim. Conhecem temas de detalhes de ILPF, de bioinsumo, de agrotóxico. Não, não conhecem, isso não, do que é genética, não sabem. Mas a percepção geral que tem é positiva. Quando você vai lá para fora, agricultores europeus
que vivem pedindo mais benesses para os seus governos, acabam, através de políticos, usando o lado da competição com agricultores da América do Sul. Olha lá, eles não fazem nada, olha lá, eles não fazem nada. Mas são grupos manipulados por políticos que querem ganhar eleições. Então, não generalize. Agora, temos uma estratégia de comunicação brasileira correta, de longo prazo, que comunicação não é de curto prazo. Uma estratégia brasileira de comunicação com as sociedades do mundo, com a população dos planetas clientes, com a própria população interna aqui. Nós não temos uma estratégia. Essa estratégia nunca foi feita. Então, essa estratégia, para ser feita, exige pesquisas de percepção, como é percebido. Fizemos uma na Europa. Que percentual da população europeia tem uma ideia do que o Brasil tem agro? Quanto você acha? 8%. Eu ia chutar 5. Foi um pouquinho melhor Quanto? do que a minha, oito do que o por meu cento. chute. É, mas quando você pergunta o quê? É café a resposta. Eu também, se não conseguisse 8% ligar o Brasil a café, acha também, né? Agora, é nada. Aí tem detratores que têm interesses em proteger seus grupos, etc. Carne aqui, só carne daqui. Aqui não entra carne no Brasil. Grupos que fazem isso. E aí cometemos um grave erro. Você responde a esse grupo. É o maior erro que você pode fazer em comunicação. Responder ao detrator. Jamais responda ao detrator. Então, temos uma estratégia? Não. Precisaríamos ter uma estratégia? Sim, mas ela tem que ser muito bem pensada, muito cuidada, de longo prazo, porque ficar dizendo aí para o mundo que nós somos os maiores do mundo é a pior coisa que nós podemos fazer. Então, nos falta isso, sim, Berenice. Perfeito. Eu acho que a gente tem tentado, mas você acabou de trazer dicas fantásticas, excelentes ali para a gente melhorar ainda mais esse caminho ainda longo para ser seguido. Matheus, te passo a Exato. palavra, então. Bom, saindo um pouco desse universo corporativo e botando o pé um pouco mais no campo aí, se escorando na cerca para bater aquela prosa, né? Você citou há pouco que no mundo perfeito o produtor rural ele não deveria ter ego, né? Ou deveria ter pouco ego. Mas a verdade é assim, a gente enxerga no dia a dia uma certa resistência ainda do produtor quando a gente fala de inovação, principalmente nessa parte da gestão de risco, ou até na gestão financeira da lavoura como um todo, né? Aquela ideia de você enxergar a sua fazenda de fato como uma empresa, né? Então, a gente sempre vê no dia a dia ainda uma certa resistência para o produtor começar a olhar para esse tema com mais carinho, mas quando a gente olha para outros tipos de inovação, né, tecnologia, seja em maquinário, questão de produtividade, não tem tanta resistência assim, né? O pessoal é bem mais adepto. Aí a minha pergunta é, por que você acha que ainda existe essa resistência quando a gente fala de gestão financeira, gestão de risco, enfim? E o que mais que talvez precisa acontecer, né, para que o produtor esteja um pouco mais aberto para isso, né? Porque, poxa, a gente vem de uma pandemia, né? A gente vem agora de escândalos políticos complicados, enfim. Então, é isso. O que precisa acontecer e por que tal É. resistência? Bom, o que precisa acontecer é que, primeiro, gestão financeira, gestão, contabilidade, é chato. Isso é chato. E eu não gosto de fazer. Não é a minha, eu não tenho prazer em fazer isso. Então, um ponto que separa agora a turma é o seguinte: eu não gosto de fazer, eu não sei fazer, eu não vou fazer, mas eu tenho que ter alguém que faça. Então, eu acho que a grande mudança é essa, porque colocar alguém que não gosta de ficar mexendo nisso,
você vai ter que ficar fazendo isso. Ele não gosta, ele gosta de ver o chão, de pegar a terra na mão, ele gosta de ver a máquina, de ver o plantio. Ele não tem paciência e vocação para essa atividade. Então, a coisa precisa fazer. Você que não quer fazer ou não gosta, não adianta eu querer que você faça. Eu vou colocar alguém do teu lado para fazer, porque você precisa. Então, significa compreender que eu não consigo ir adiante sem um sistema de gestão financeira e econômica. E eu tenho que confiar em alguém para que alguém faça. Tem algum membro da tua família que gosta de número, que gosta de gestão? Vamos desenvolver essa pessoa, uma filha, um filho. Tem alguém que gosta de fazer isso? Não, não tem ninguém. Vamos ter uma pessoa de fora, uma pessoa de confiança de fora, que fica o teu assessor para isso. E que te dá, assim, ou seja, o que eu sinto com relação a esse assunto é como a minha própria vivência. Quando eu fui convidado a ser CEO de uma empresa, eu falei, escuta, legal, só que eu não gosto de número. Eu quero ter do meu lado um contador. E eu quero conversar com esse contador toda segunda-feira, porque eu não gosto de número. E eu sei que eu posso até, claro, conhecer o óbvio, a superfície dos números, você é obrigado a conhecer, EBITDA, o diabo. Mas eu não massageio o número, porque eu não conseguirei. Posso prometer, mas não vou fazer. Então eu quero do meu lado um contador. Eu tenho a minha empresa aqui. Eu tenho uma sócia administrativa e tenho um contratado de fora para cuidar também da sócia administrativa e de mim. E que todo mês ele me faz uma análise e um relatório. Ou seja, quando eu desconfio que eu preciso disso na minha empresa, mas eu não tenho o dom, cara, fala aí com o Matheus. Matheus, quem você indica para ficar comigo? Então, é dizer claramente isso. Agora, novamente, Matheus, você tem 100 agricultores aí numa cidade. Você vai ter uns 10 que fazem. Vai ter 10 que fazem. Então, de novo, não generalize. Os agricultores não gostam. Não, 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 não. Eu poderia dizer, uns 10, 12% fazem muito bem feito. Você poderia ter por ali mais uns 18% que até vão. O teu problema é que 70% não vão. E é nesses 70% que eu tenho que dizer para eles, se você não fizer, tu não vai ter sucessão, tua empresa vai acabar, e acho que é melhor tu já cair fora agora do ramo. Alguém que tivesse autoridade moral e amizade para dizer, Jonas, cara, se tu continuar assim, vamos já arrendar ou vender, tu não vai para frente, cara. Tá certo? Então, acho que a tua missão é uma missão de um grande conselheiro para proteger agricultores teimosos que você sabe que ele não vai continuar. Agora, procure, obviamente, dentro dos 100, aqueles 10, 12 que já fazem, pode ser que ali você tenha alguma contribuição. Procure ver quem são os outros 18% que têm aderência a fazer e concentra teu esforço lá. Eu acho que você não vai ter condição de ser um jesuíta cuidando dos pelo menos 50% que não vão ao futuro. Porque se ele não faz gestão dessa que vocês administram, vocês tomam conta, o que ele vai fazer com uma mecanização que fica entregando o resultado a cada palmo de plantio? O que ele vai fazer com uma boiada que, mesmo ele tendo lá um sistema que mostra para ele o boi que está dando lucro, o boi que está dando prejuízo? Se ele não tiver isso orquestrado numa visão aí de gestão financeira moderna, ele não faz nada com essa máquina. Ele está perdendo dinheiro e não faz. Ah, mas ele fica, que legal, eu estou com a máquina de última geração. E daí? Então, acho que a missão de um trabalho como o de vocês é muito esse de conscientização. Não vai ao futuro sem competência financeira. Esquece. Perfeito, muito, muito preciso nas palavras.
Bom, minha última pergunta é a seguinte: guerra comercial, tarifaço, taxação, Lei Magnitsky, Bolsonaro, né? Enfim, o que o produtor brasileiro ele pode tirar de aprendizado de tudo isso, né? A gente sabe que depois da calmaria sempre vem, aliás, depois da tempestade sempre vem a calma. Você citou antes também que agricultor ele não quebra na baixa, né? Quando tudo vai bem, que ele se ilude, enfim. Mas o que é a grande lição assim que o agricultor, tanto pequeno, médio, grande, enfim, ele tem que tirar de todo esse cenário conturbado aí que a gente está vivendo e querendo a gente ficar de mãos atadas, né? Porque não somos nós que temos a caneta na mão. Bom, analise o que aconteceu de 1970 para cá. Não importa o governo, o agro cresceu. Você já teve governo de tudo que é tipo. Então, um conselho que eu deixo é: cai fora de análise ideológica partidária. Não ajuda o negócio. E eu estou falando isso embasado em grandes líderes, como Alisson Paulinelli, um dos maiores líderes do agro brasileiro. Ele me disse antes de falecer: esquece governo, a sociedade civil organizada tem que comandar. Então, quando você pega a sociedade civil organizada, que tem uma visão de negócios, de ciência, tecnologia, gestão, todo o potencial brasileiro, você chama o governo. E o que é o lado bom do governo vai junto. E tem isso. RenovaBio aconteceu, cooperativismo brasileiro saudável aconteceu, ILPF é um programa extraordinário que está aí, aconteceu. Tem um monte de coisa acontecendo. Agora mesmo, nesse instante, o mundo do biocombustível acontecendo. E passa a olhar, agricultor, o cara que vai bem na tua cidade, o cara que vai bem na tua região. Muito cuidado, dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. E mais, mostre-me a tua rede social e dir-te-ei para onde vais. Então, a diferença do mundo 2025 para o mundo 2005, ou 1995, é a velocidade, a desinformação, a má informação que gira aqui. E, de verdade, nunca tivemos um presidente do maior país do planeta Terra, 30 trilhões de dólares de PIB, ele é praticamente 30% da economia do mundo. Nunca tivemos um presidente fazendo o que esse está fazendo, mandando tarifaço para cá, tira de lá, para lá. E agora? O que está acontecendo com os agricultores dos Estados Unidos? Mandaram uma carta para o presidente Trump, para as lideranças dos Estados Unidos: pelo amor de Deus, Trump, vá lá vender soja para a China, porque não tem um pedido de China aqui na nossa soja. E agora? E tu acha que o chinês lá vai cancelar a nossa para comprar a dele? Qual é a confiança, a credibilidade? Então, eu diria: foco nos fatores controláveis da tua atividade, diversificação, gestão, e saiba que o Brasil é o único país do mundo que poderá duplicar de tamanho o seu agronegócio nos próximos 12 anos. Então, cuidado com quem bota medo em você, tá certo? É nego que às vezes quer ficar falando besteira. Coragem é fundamento e olha para a tua própria história. A história do Brasil, onde nós chegamos, passando por todas as dificuldades. Os agricultores europeus e esses americanos, que estão agora, pelo amor de Deus, Trump, tira o tarifaço, vai lá vender soja para a gente, são os mais protegidos do mundo. E nós fizemos e estamos ganhando deles com todas as dificuldades, amigos, amigas, que vocês sabem. Não tem subsídio especial, não tem seguro especial, não tem dinheirão de governo, não tem nada. E o Brasil fez. Portanto, continuaremos fazendo. É só uma questão de não permita que a vitimização tome conta do seu coração. Perfeito. E fantástico. Aprendi muito nesse bate-papo, Tejão. Agradeço demais todas Parabéns a essas vocês aí. ideias e Sigam, ensinamentos sigam compartilhados. isso, toquem para frente. O mundo não é esquerda, não é direita, não é centro. É para frente, para frente, para frente, para frente. E o Brasil é o único país do mundo em agronegócio que vai dobrar de tamanho nos próximos 12 anos. Por quê? Porque os outros grandão não tem como crescer. China, grandão, maior do mundo, agricultura. Segundo maior do mundo, Estados Unidos, não tem como crescer. Terceiro, Índia, no limite. Quarto, hoje, Brasil, superando a Europa.
nós vamos superar com biocombustível, milho, etanol, nós vamos superar a maior produção do mundo, que é a China, eu não tenho dúvida, nos próximos 12, 15 anos, e nós representamos o cinturão tropical do planeta Terra, que é onde vai haver o grande crescimento do planeta daqui para frente, e ninguém olha isso. Mas olha, entre Câncer e Capricórnio, vê ali países, populações, é ali que está o crescimento, e quem é que sabe mexer nessa parte do planeta? Nós, brasileiros. Bem-vindos ao mundo. E nós Muito bom. estaremos aqui para apoiar todo esse crescimento. Você, com esse trabalho fantástico relacionado à liderança e todos os temas que tratamos, a gente aqui também apoiando os temas relacionados à gestão financeira de riscos e deixando esse agro ainda mais forte. Que bom. Tá bom, Muito pessoal? obrigada. Esse foi o Dunk Entrevista, hoje com a alegria da participação do José Luiz Tejon, que mais uma vez agradeço muito. Matheus Zimmermann, que atua comigo na Dunk, também hoje trouxe aqui perguntas ótimas. Gente, muito obrigada. E a todos que nos acompanharam, obrigada. Quem gostou, deixa seu like, comenta. Pode mandar pergunta depois também, né, Tejon? Se quiser, a gente Pode, me responde. manda lá. Obrigada, gente. Tchau, Continue gente. conosco. Até já. Obrigado. Tchau, tchau.